Eu venho falando sobre o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 5. Eu falei primeiro sobre os bem-aventurados, os bem-sucedidos, os macários, que significa espiritualmente felizes, prósperos, de acordo com Jesus. E quem são essas pessoas? Gastamos um tempão nisso e dia após dia eu tenho repetido essa introdução antes de prosseguir. Eu disse que para ser sal da terra tem que ter o caráter dos macários, tem que ter esse crescimento, esse desenvolvimento de salvação, essa evolução espiritual, mental, emocional, tem que crescer. O Evangelho é uma boa nova de emancipação humana, tirando o ser humano da condição basicamente e rudimentalmente apenas animal e mamífera, ou apenas psíquica, e nos fazendo transcender para uma condição de natureza espiritual que assambarca, que abraça, que engolfa a dimensão e o significado qualitativo da vida eterna, que não é algo que virá, é algo que já é, e que Jesus diz que me habita se eu ando com Ele, se eu creio nele, se eu pratico o Evangelho, a vida eterna cresce em mim. Eu fico grávido da eternidade, como Paulo diz aos Efésios. Cristo vai sendo formado em mim, como ele repete várias vezes, para que Cristo se forme, para que Cristo cresça, para que a gente se revista de Cristo Jesus, para que a gente experimente uma regênesis. Esse é o espírito do que se deseja. Não é uma questão moral, não é para ficar bonitinho, bonzinho, melhorzinho do que os outros seres humanos, não é uma questão comparativa, não tem nada a ver com aquilo que a religião ensinou durante esses 2 milênios e antes dela, especialmente, o judaísmo ensinou nos 2 milênios anteriores. Basicamente, você tenta obedecer a Deus para não ser igual aos demais pagãos, perdidos, que não conhecem a Deus. Essa foi a ilusão desses 4.000 anos até aqui, levando em consideração o judaísmo. Agora, quando a gente pensa só no que veio a se tornar o cristianismo, a gente não fugiu desse mesmo engano, dessa mesma trapaça, que é a de pensar que nós somos chamados por Deus para uma obediência que tem a ver apenas com comparação com que tipo de existência eu tenho em relação a dos outros. Esqueça os outros. O Evangelho continuaria sendo o Evangelho, demandando o que Jesus diz que o Evangelho demanda. Ou seja, que ele só se torna real se for vivido, se for encarnado, se for provado, se for experimentado, se for existencializado, se for algo que se transforma em eu e que, em me penetrando, me transforme todo dia, cresça dentro de mim todo dia, usando a imagem de Paulo da gravidez, Cristo sendo formado em mim, para que eu obedeça a minha vocação, que é me tornar semelhante a Ele. Eu sou chamado, você é chamado para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Essa é a nossa vocação. Esse é um outro apelido da expressão da salvação. A salvação não me salva para uma melhoria, para uma superioridade moral. Até o significado de ética, do ponto de vista de Jesus e do Novo Testamento,
e no Novo Testamento, especialmente as consciências apostólicas mais desenvolvidas, como a de Paulo, depois a de João e de Pedro, nos chamam para essa evolução, para que cresça em nós, como Pedro diz, a divina semente, para que o sêmen de Deus, que nos foi semeado, sêmen vem de semente, que nos foi semeado pela semente, pelo sêmen do Evangelho, o sêmen da palavra eterna, cresça no útero do nosso espírito, da nossa consciência, do nosso coração e desenvolva Jesus em nós. Esse é o significado de fazer de mim um Macário, um ser próspero. Não é para efeito comparativo com ninguém. Tem a ver comigo. Tem a ver com me tornar semelhante a Deus, como um filho amado. É o que Paulo diz, que nós somos chamados para sermos semelhantes a Deus como filhos amados. É o projeto desde o início. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Continua a haver o mesmo projeto de que nós cresçamos na direção de nos tornarmos como filhos reais de Deus. Não por uma decisão de natureza judicial, como alguns na doutrina do cristianismo querem fazer ser somente isto. Então você creu, Jesus levou o seu pecado, então agora é transferida a justiça dele para você, e você recebe essa transferência justificadora de Cristo para a sua vida, embora você continue a ser uma grandiosíssima porcaria humana, batizada, dizimista e frequentador de uma congregação de seres que se julgam maiores ou superiores. E eu dizia, até a proposta ética do Evangelho, que não tem, o Evangelho não carrega nenhuma proposta moral. Moral é circunstancial, é mutante, é geracional. Já mudou milhares de vezes, ainda vai mudar muitas outras vezes adiante de nós. É um acordo geracional extremamente mutante. E só não percebe isso quem está totalmente entouperado mesmo. Do contrário, isso é o óbvio, cansativamente óbvio. Mas eu dizia até a ética, que é algo acima da moral, e que não é mutante, e que tem a ver com o significado do que é a vida em si, a possibilidade da vida em mim, aquilo que tem a ver com a qualificação do meu ser a partir da absorção do que Deus chama de vida para ser provada. E o que Deus chama de vida para ser provada, conhecida e experimentada, é o que a gente vê Jesus provar, encarnar, experimentar, viver e propor. Portanto, é me fazer um Cristo. Não para qualquer razão, deixa eu repetir pela quinta vez, só no dia de hoje, de natureza comparativa, de superioridade, é para o meu bem, é um benefício. É evangelho, que significa boa nova, boa notícia, caminho da transcendência, da verdade, da vida. E Jesus conclui dizendo, ninguém vem ao Pai, que eu e o Pai somos um, disse ele, ninguém vem ao Pai senão por mim, por essa consciência, para crescer. Isso não tem a ver com a catequese, doutrinação, aderência religiosa, isso tudo faz parte do engano, da miragem e da ilusão. O Evangelho em si é real, é concreto, é para fazer ser verdade. Tudo isso na vida da gente, na minha vida, na sua. É para que a gente encarne esse benefício, e a própria natureza ética do Evangelho é essa. É me beneficiar com os benefícios de Cristo, Jesus. Não tem ninguém que tenha sido mais humano que Jesus. Ninguém conheceu a verdadeira felicidade humana, a não ser Jesus. Os outros todos arranharam, vislumbraram,
viram sombras platônicas, viram silhuetas, os mais sábios, os mais ponderados, os mais estoicos, os mais reflexivos, os mais sensíveis, tiveram vislumbres, como Paulo diz, porque nós conhecemos em parte, nós vemos em parte, nós amamos em parte, nós somos em parte, tudo em nós é parcial, tudo em nós é relativo ainda. E os melhores que já passaram pelo planeta Terra, todos eles foram todos entes da relatividade. Não é à toa que no século XX, o indivíduo considerado o mais inteligente entre nós, no século XX pelo menos, onde essa medição começou a ser supostamente ou presumivelmente feita, tenha sido Einstein. E o maior achado dele foi a lei da relatividade. Isso é uma coisa que se aplica a tudo, não apenas se aplica à luz. Se a própria luz está debaixo da significação da lei da relatividade, tanto quanto o espaço-tempo e tudo aquilo quanto nos foi dado conhecer da criação cósmica até o dia de hoje está sob a relatividade, imagina nós, os humanos, os mortais, os mamíferozinhos, você e eu. Relatividade absoluta. Perguntaram a Einstein como era ser o homem mais inteligente do mundo. Aí ele falou, perguntem ao Nikola Tesla. Isso é que é a resposta de um gênio. Mas não venham com essa palhaçada para mim. Porque, na realidade, a grande percepção e grande inteligência é perceber a relatividade de nós mesmos e de todas as coisas. Quando a gente admite a nossa própria relatividade, a gente bota o pé no chão do caminho evolutivo, que é o caminho do macário, do ensinável, do que se condói, do que se humaniza profundamente, do que exerce autocontrole, domínio próprio, do que projeta justiça, que tem fome e sede de justiça, do que o que quer para si deseja para todos, com toda clareza de misericórdia, com o olhar, a busca e a projeção melhor e mais limpa possível, de coração, construindo as pontes da reconciliação, porque todo macário é um filho da reconciliação. Ele mesmo, reconciliado com Deus, é um reconciliador entre os irmãos, entre os próximos, entre todos os humanos. E se torna um ente incompreensível por viver assim num mundo tão animal, tão feroz, tão brutal, tão perverso, tão maligno, de gente tão bestializada, tão tarada, tão narcisista, tão autocentrada, tão primeiro eu. Uma criatura que exista assim é um ser inconveniente, como eu disse várias vezes já nos meses passados, porque o sarrafo é levantado demais e ninguém aguenta viver com um sarrafo tão alto como o sarrafo do Evangelho de Jesus. Mas quando a gente adquire essa consciência, essa ética, esse ethos, passa a ser a nossa casa espiritual, passa a ser o nosso próprio ser como estado vivo de crescimento, se mostrando em estado de afloramento crescente, de desenvolvimento permanente em nós, a gente não experimenta isso para si mesmo. Essa boa nova aqui começa primeiro para mim, porque se não nascer em mim não vai dar mais fruto em lugar nenhum. Ou eu sou primeiro frutificado, engravidado pelo Evangelho, para que o benefício
do Evangelho de Cristo, que não é um levantarzinho de mão, fica ir para um lugar para ficar cantando canções, para bajular Deus. Não, é alguma coisa que tem que me fazer um ser humano bonito, lindo, divino, assustadoramente transcendente, perdoador, generoso, pacificado, ensinável, compreendedor e compreensivo, que tenha prazer muito mais na misericórdia do que no juízo. Uma pessoa que seja alimentada pelas promessas do amor de Deus, que primeiro chegam ao coração dele como certeza absoluta de inclusão inafastável do ser dele em Deus. E depois do compromisso inquebrável dele com Deus, na prática desse amor, no todo da existência, para com a natureza, para com o todo da vida, para com o próximo, para com a natureza criada, para com as descobertas nessa natureza que revelam Deus, que são a Bíblia natural de Deus, aquilo que de Deus se pode conhecer, que se conhece através da ciência, aquilo que de Deus se pode conhecer, que se conhece, por exemplo, na leitura inspirada da Escritura, aquilo que de Deus se pode conhecer, que se conhece pela sensibilização da nossa consciência e, sobretudo, o que de Deus se pode conhecer, que nos é revelado em plenitude absoluta e incomparável em Cristo Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, que é aquele em quem tudo e todas as coisas subsistem, em quem tudo e todas as coisas foram criadas. E nele são. Quando eu entendo isso e me vejo como parte disso, eu começo a naturalmente dar o fruto macário, o fruto bem-aventurado, o fruto da graça, que é benefício para mim, que me pacifica, que me tranquiliza, que me põe para além da morte, para além do medo, para além do pânico, para além do juízo, para além das assombrações, vai me desassombrando, vai me fazendo intrépido, vai me dando ousadia, vai me dando coragem, na mesma medida em que me dá domínio próprio, na mesma medida em que me faz exercitar a vitalidade do meu ser, através dos instrumentos e das manifestações do amor, do fruto do amor na vida. Aí, quando isso está compreendido, eu não preciso fazer força para nada, eu me torno um sal, eu me torno gosto, eu me torno uma delícia de Deus na existência. O sal não é para si. O sal que é para si perde o sabor e para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, como disse Jesus. Não. Eu me torno isso, essa salvação, essa evolução, esse crescimento, essa maturação, esse desenvolvimento, essa gravidez de Deus formando Cristo em mim, formando o varão perfeito, me conduzindo à plena estatura de Cristo, se desenvolvendo na relatividade do espaço-tempo dentro do meu ser, mas cuja relatividade vai dando lugar dia a dia ao absoluto da fé, da convicção e da certeza de que eu sou já um ser regenerado, eu sofri um regênesis, eu fui chamado das trevas para a luz. E aí é Pedro que diz, para que eu resplandeça como um luzeiro no meio dessa geração pervertida e corrupta. Por isso Jesus diz, se é assim, se vocês evoluem assim, se o crescimento é esse, vós sois a luz do mundo. Assim como ele próprio disse de si mesmo, eu sou a luz do mundo.
Ele diz, assim como o Pai me enviou, e ele me enviou para ser a luz do mundo, eu vos envio. E vós sois a luz do mundo, enviados por mim. Mas só serão luz se forem o reflexo da minha face, o reflexo do meu caráter, o reflexo do meu amor, o reflexo da minha graça praticada na variada relacionalidade com a qual nós fomos aquinhoados por Deus, com a possibilidade de relacionalidade com Deus, com nós mesmos, com a natureza, com o próximo, todo o próximo, em qualquer lugar, e com os anjos e as criaturas celestiais, com as dimensões celestiais, com as infindas dimensões celestiais. Eu estou aqui para me reconciliar com tudo que Deus criou e em relação a cujas coisas eu possa ter me separado, ou por deliberação, ou por alienação, ou por simples estado de pecaminosidade embrutecida, que é o que o Evangelho quer rachar de dentro para fora em mim, é essa pedreira e fazer surgir o âmago do ser de Deus vazando de mim. Aí eu viro gosto de Deus no mundo, sal da terra, viro luz, me torno uma candeia iluminante, que foi o que nós dissemos nos últimos dias. E eu continuo hoje dizendo, luz de quê? Luz para quê? Luz no mundo. Se somos conforme Jesus, porque nós não temos uma vocação para nos tornarmos um outro tipo de luz. A única luz que ilumina é a luz que Jesus encarnou, manifestou, gestuou, ensinou, expressou e mandou praticar. Essa é a única. O resto é imitação. O resto é, como eu já disse hoje mesmo, ilusão e miragem. Mas é para esse chamado que eu estou aqui, é para essa plenitude, é para esse crescimento. E se é assim, eu me torno um ente inescondível. É como uma cidade, eu disse ontem, que isso começa com pessoas, com indivíduos, mas cresce como uma coletividade. Por isso Jesus usou o exemplo de uma candeia pessoal, uma candeia, uma única, mas que no somatório das candeias, numa cidade, eu dei o exemplo ontem de Jesus do lado de cá da Galileia, olhando para o lado de lá na Jordânia de hoje, e como naqueles dias já havia uma quantidade enorme de enormes cidades, de grandes cidades, como as Decapólis, de onde vinha já muita luz de candeias, iluminando a cidade, as casas, de modo que na escuridão da Galileia, do lado de cá, se dava para ver as luzes da Jordânia de hoje, só que na topografia dos dias de Jesus e na geopolítica dos dias de Jesus, nas cidades que lá havia e que hoje são ainda ruínas visitáveis. Ele está dizendo, olha, não dá para esconder Gerasa, não dá para esconder Gadara, não dá para esconder nenhuma dessas cidades edificadas sobre o monte, olhem lá. Elas são óbvias, assim como aquele que me segue, que pratica o Evangelho, se torna um ente óbvio. Mesmo sem precisar dizer palavra alguma, a vida fala, tudo grita, a energia vibra, os olhos iluminam, os olhos são a lâmpada do corpo, o ser é luz, o comportamento é luz, a atitude é luz, e luz que somada às demais luzes formam uma cidade inescondível no mundo ou sobre os montes. Mas isso tem uma dimensão, como a gente viu ontem, que acontece dentro da casa. E ele disse, olha, isso tem que começar
do pessoal, do individual, para se tornar coletivo. E só se tornará um dia coletivo se for verdade individual. E só será uma realidade coletiva se eu não ficar preocupado com a luz da coletividade, a luz da congregação, a luz da igreja. A igreja é a luz do mundo e nada é a mesma coisa. Quem é a luz do mundo sou eu, vós sois. Jesus nunca teve esse tipo de ideia de igreja na cabeça dele. Ele era Deus demais para ser tão burro. Cristianismo é a ideia de idiotas endiabrados pelo desejo do poder e do controle. Jesus disse que com ele as coisas eram livres. Era confiança total no Espírito Santo, que soprava onde queria, em quem queria, como queria, exatamente do jeito que desejasse. E era assim que originalmente teria que ser mantido, porque a única maneira de se experimentar realmente a verdade de Deus na vida é se for assim. E aí ele diz, mas tem que começar com uma candeia. E é a soma dessas candeias que tem que começar iluminando dentro de casa. Tem que ser verdade no interior da minha casa, portanto tem que ser verdade da minha existência pessoal, para atingir os demais na minha casa, para se tornar na soma de todos nós, não por uma estratégia de natureza eclesiástico, congregacional, mas pela verdade existencial da experiência real de vida e de fé de cada um. Na soma natural e espontânea disso tudo, surge uma cidade, uma comunidade que ilumina e que é inquestionavelmente real. E que não é luz porque fala sobre luz, é luz porque não dá para esconder, porque é verdade, porque pratica as boas obras do amor, porque experimenta a verdadeira alegria como fruto do amor, obra do amor, o fruto do amor é alegria, é tudo sinônimo, alegria, é justiça, é paz, é bondade, é longanimidade, é fidelidade, é mansidão, é autocontrole, domínio próprio. São essas realidades marcantes e diferentes de tudo aquilo que é praticado ou demandado, até pelas morais ou pelas etiquetas humanas. Como Jesus disse, se a vossa justiça não excederem muito a etiqueta humana, ou a etiqueta dos escribas ou dos fariseus, ou as morais circunstanciais, se vocês não forem aqueles que praticam e dão o fruto da ética, do ethos, do Espírito Santo brotando de vocês em decorrência de todos os frutos do amor, se não for assim, não será nada e nada aproveitará. Agora, se for assim, será inquestionável, será indubitável. E como eu disse, ninguém tem que gritar a respeito disso, eu falei ontem. Isso grita por si mesmo. E grita nos céus, na terra e debaixo da terra, e não há criatura, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que possam se esconder dessa realidade de um ser que anda iluminado, ilumina no planeta, ilumina nas regiões tenebrosas, ilumina nas regiões celestiais, e até os seres das regiões celestiais, Paulo diz, aprendem sabedoria. Os principados e potestades aprendem sabedoria com essa manifestação das obras do amor. Assim brilhe também a vossa luz diante da sociedade humana, para que os seres humanos, a sociedade humana, veja as obras, o fruto, o derramar, a graça, a verdade praticada, encarnada por vocês, e desse modo, naturalmente, eles glorifiquem, digam, caraca, Deus tem filhos entre nós. Meu Deus, está cheio de anjo. Meu Jesus, tem um bocado de gentezinha simples, pobre, sem nome,
sem poder histórico, mas que são pessoas à cara de Deus, que carregam esse parentesco, essa filiação. É inegável esse vínculo delas. Não dá para questionar o fato da identidade delas, a quem elas pertencem. Elas resplandecem, como Pedro disse, como luzeiros deste mundo tenebroso. Eles dão esse testemunho qualitativo da realidade e da graça de Deus, que fez e trouxe esse benefício crescente do Evangelho, apropriado por eles e frutificado naturalmente por eles na existência. Um benefício pessoal e que vai alcançando a tantos quantos vão chegando ao alcance da percepção dessa luz que carrega a glória de Deus. É por isso que os homens, as mulheres, a sociedade, a humanidade, quando vê gente assim, é forçado a olhar para cima. É forçado a dizer amém. Meu Deus, Deus existe, não porque eu tenha tido demonstrações de qualquer natureza, mas eu tive uma demonstração, eu vi Deus no meu próximo. Eu vi Deus no amor que essas pessoas experimentam. Eu vi Deus no trato dessa gente. Eu vi Deus na qualificação espiritual, psíquica, emocional, na qualificação de atitude, de caráter, de escolha de pensamento, de escolha de vida, de amor como decisão, de prática perceptível na existência, mas que começa a partir das escolhas feitas na interioridade, feitas no coração. Quando essa realidade que eu estou aqui falando e repetindo há 50 anos se instala na gente, aí a revolução é incontrolável. E ninguém tem que implorar nada, ninguém tem que dizer dá glória a Deus, dá glória a Deus. Isso é coisa da carne. Quando é verdade, Jesus diz, os seres humanos olham e ficam embasbacados e dizem, eu vi Deus nela, eu vi Deus nele. Essa pessoa é esquisita em relação a tudo mais, porque no mundo de ódio decidiu amar, no mundo de orgulho decidiu ser ensinável, ser humilde de espírito, ser alguém que continua aprendendo eternamente, que não para nunca de crescer. No mundo de dureza, não tem medo de sensibilizar-se, de chorar, de se importar. No mundo onde cada um pensa só em si, essa pessoa pensa nos outros e quer que o que de melhor lhe possa ser vida seja também o que ao próximo seja servido. Busca a paz, se associa aos filhos da paz, não tem nenhum prazer nos conflitos, nem nas batalhas, nem nas guerras que não sejam o bom combate do amor, da misericórdia, da justiça, da verdade, segundo o Evangelho. Então, quando a pessoa vai se tornando cada vez mais assim, é inegável, nada nesse mundo tem o poder de apagar isso. Nem o silêncio faz isso deixar de ser audível. Isso se torna inquestionável. Uma vida humana que encarna o Evangelho todo dia é a única apologia de Jesus que Deus pretende que seja praticada na sociedade humana. Não são argumentações de natureza intelectiva, mas são encarnações existenciais e comportamentais do amor e da graça de Deus, transformadas nessa luz cujo fruto consiste em toda justiça,
verdade e bondade. Como Paulo disse aos Efésios, lá no capítulo 5, no verso 9, e eu tenho repetido exaustivamente. Aí os homens olham isso e dizem, meu Deus, cara, Deus é real. Eu tenho visto a realidade de Deus sendo encarnada. Eu tenho visto a invasão de Jesuses. Agora olhe para você em relação à sua casa, você em relação à sua família, você em relação à sociedade, ou o que você chama de igreja, de congregação em relação ao todo da sociedade do mundo, e pergunta se você e vocês e nós todos juntos significamos uma invasão de Jesuses no planeta. Claro que não. Nós é que fazemos uma verdadeira invasão de alienígenas. Somos nós. Gente que não sabe de Deus, não sabe do Evangelho, não sabe do amor, não sabe nada de justiça. Como às vezes eu vejo uns rapazes ou moças que comentam ali em qualquer plataforma minha, dizendo, Caio agora só fala em amor, só fala em natureza, só fala em ecologia, só fala em criação, só fala em misericórdia. Está desviado da fé. Meu Deus, dá vontade de você pedir time out, sair e pedir para escalarem um outro, porque você chegou na hora já de ir para o banco, depois de 50 anos de insistência e não aprendem nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Especialmente porque Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, você lê do verso 4 em diante, e no contexto antecedente, começando no capítulo 3, você vê Paulo explícita e obviamente dizendo e fazendo uma comparação entre o ministério da graça de Deus em Cristo Jesus, conforme o Evangelho, em comparação com as tábuas da lei de Moisés. Aí ele compara Jesus com Moisés e se põe na história e diz, e eu também não sou como Moisés. Não sou como Moisés, que manteve um véu na cara para que ninguém visse a desvanecência da luz, do brilho que havia nele, e que a lei por si mesma não consegue manter aceso no rosto. Então o véu ficou ali. Do início ele botou o véu para não ofuscar o olhar dos demais, mas depois de um tempo, anos passaram, o véu ficou lá, embora já não tivesse luz nenhuma na cara de Moisés, porque a lei não tem o poder de fazer essa luz ser algo brilhantemente permanente no nosso ser. Só a luz que resplandece na face de Deus em Cristo Jesus, e que resplandeça assim a partir da minha face também, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, é o que me faz esse ser que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes disso, escrevendo e dizendo, enquanto isso não acontece, mesmo que você seja dos fiéis discípulos de Moisés, das tábuas de pedra, da lei, quanto mais você pensar que é pela moralidade da lei de Moisés ou pela obediência a esses mandamentinhos que Cristo já rasgou na cruz, pelos quais ele morreu, e eu vou falar disso daqui a uns dias, não vim para, como ele diz logo adiante, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Aí depois ele diz, e tudo vai ser cumprido. E depois ele diz, está cumprido, está consumado, está acabado, está rasgado. Mas o pessoal não quer entender. Mas Paulo diz que o príncipe deste mundo, leia lá, 2 Coríntios 4, versos de 4 a 6. O príncipe deste mundo, e ele está falando a crentes. Crentes que queriam fazer o casamento de Jesus com Moisés de qualquer jeito. Do Monte Sinai com o Monte Calvário. No Monte Sinai é onde a acusação é escrita.
no Monte Calvário, onde as acusações são canceladas de uma vez por Cristo Jesus. Está pago e consumado, não tem mais dívida nenhuma. Mas o príncipe deste mundo, Paulo diz, adora cegar o entendimento dos incrédulos. Paulo diz, eles têm um véu na cabeça. E eu estou falando com o mesmo público para o qual Paulo estava se dirigindo. Exatamente o mesmo público. É o que me vê aqui, prioritariamente. São os que andam com um véu na cara. Que não enxergam nada, não entendem nada. São obstruídos e blindados para tudo. Não compreendem. Estão obturados. Estão com os olhos totalmente sob a escuridão. Aí Paulo diz, até que um deles se converta. E está falando de crentes se converterem. Quando um deles se converte, o véu é tirado. Leia lá, pelo amor de Jesus, segundo aos Coríntios, capítulos 3 e 4. Quando um deles se converte, o véu é tirado. Aí eles enxergam. Aí pela primeira vez, eles veem a glória de Deus iluminada na face de Cristo Jesus, conforme o Evangelho. Aí eles entendem pela primeira vez que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens e mulheres as suas transgressões. Ao contrário, nos chamando e nos designando para sermos embaixadores, pacificadores, ministros da reconciliação entre Deus e o mundo, afirmando a misericórdia e a graça unilateral de Deus em favor de todo ser humano, saiba ele ou não, se souber e acolher, melhor. Se não souber, a graça é graça a si mesmo. Se souber e não acolher, era melhor não ter sabido. Mas quando verdadeiramente, que é uma palavra muito neotestamentária, verdadeiramente, o que eu estou dizendo aqui deixa de ser uma fala e passa a ser um entendimento, uma compreensão, o véu é rasgado. Como o véu do santuário de Jerusalém, quando Jesus disse, está pago, está consumado, foi rasgado de alto a baixo em duas partes, assim também, quando você olha e você vê que você não é filho do Monte Sinai, você é filho do Monte Calvário, que no Sinai a condenação é instituída em pedra, e que no Calvário o escrito de dívida é rasgado de alto a baixo. E aí a gente vê Deus, e diz, e como afirma, como centurião romano, que não recebeu nenhuma catequese religiosa de nenhuma natureza, ele só viu, e ele entendeu, quando Jesus expirou, e a terra tremeu, ele viu aquilo tudo, o sol escureceu, a natureza se convulsionou, ele viu. E ele disse verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa é a primeira declaração de um pagão diante da cruz, interpretando a cruz. O anterior era um dos malfeitores, lembra-te de mim, e agora é o centurião romano fechando aquele momento de crucificação, dizendo, esse é o Filho de Deus. O resto é brincadeira. Aí o véu foi tirado. Mas é mais fácil tirar o véu do rosto do centurião romano do que do rosto de um sacerdote judaico, que se agarra ao véu, que se veste com o véu, que cultua o véu e que não aceita essa libertação e não cresce nunca na direção de virar um Jesus na face da terra, um imitador de Deus como um filho amado. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
Brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam o fruto da luz, da verdade, da justiça, da bondade, da misericórdia na vida de vocês, e assombrados por verem coisa tão insólita, tão inusitada, tão diferente, tão incomum, tão para além de toda e qualquer outra realidade que seja apresentada no cotidiano mamífero animal da história humana. Ao verem essa diferença extraordinária, eles olhem para o alto e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora, na continuidade disso tudo aqui, o que você vê no Novo Testamento, na sequência mesmo dos evangelhos, você vê Jesus aludindo a essa mesma imagem, essa mesma metáfora da luz o tempo todo. De vez em quando ele vem e alude a isso. Primeiro é ele que é a luz do mundo e nós, como consequência, nos tornamos nas condições em que eu disse que são aquelas necessárias para que a gente vire luz de Deus no mundo. E eu não vou repetir outra vez. Mas ele vai adiante e diz: ser luz de Deus no mundo não significa ser o rei da esperteza nem da malandragem. Ele diz lá em Lucas, na chamada parábola do administrador infiel, em Lucas 16, ele diz que os filhos das trevas são mais malandros, mais hábeis, mais safos na sua própria geração do que os filhos da luz. E é natural que seja assim. Se eu sou um filho da luz, eu não fiz doutorado em malandragem, nem em sacanagem. Eu não sou um especialista em engano, nem em ludíbrio, nem em mentira. É por isso que um filho da luz não tem vida longa na mentira nem no engano. Ele começa a mentir e a enganar, e o que acontece logo depois é que, graças a Deus, ele é apanhado. Porque ele não tem escolaridade de perversidade para manter aquilo funcionando como engano, anos e anos e anos, décadas e décadas. Alguns fazem isso até o fim da existência, morrem nisso. Graças a Deus, os filhos da luz não. Os filhos da luz são menos hábeis. E essa é bondade divina, é graça divina. O filho da luz não ter habilidade de sobrevivência nas trevas da perversidade planetária, nesse mundo tenebroso. A minha única capacidade de vitória, vivendo nesse mundo tenebroso, é se eu andar na luz como ele está na luz. Como João diz na primeira epístola dele, no capítulo 1, no verso 7, pois se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E a gente anda limpo em comunhão, em amor, em misericórdia, em acolhimento, sem culpa no coração, sem medo de acusação. Filhinhos meus, de João, também na primeira epístola, capítulo 2, verso 1, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a cobertura, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O mundo inteiro foi reconciliado com ele, só não está sabendo. Agora eu tenho o privilégio de saber, por isso eu exerço a minha humanidade com consciência de embaixador de Deus, enviado por ele com essa mensagem de graça, reconciliação, pacificação, como um pontífice do amor na terra. Ou como Paulo diz, escrevendo também aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 5, quando ele diz, usando uma imagem do imperador romano quando voltava das suas batalhas vitoriosamente, que trazia
os bens, os despojos dos inimigos vencidos e os melhores escravos dos inimigos vencidos num campo de batalha em algum outro lugar, ao entrar em Roma com o seu público, com a sua população de cerca de 1 milhão de habitantes, aquela grande metrópole, aí vinham os imperadores vitoriosos e entravam, e com os sacerdotes adiante, e com todas as simbolizações rituais, com os incensários variados, o melhor perfume sendo queimado, com os melhores incensos, e com as glórias, e com as grinaldas, e com as coroas e os louros da vitória, com tudo isso, Paulo usa essa imagem para dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, pois, não ele o imperador, nós, todavia, não em vitórias mundanas, perversas, malignas, escravizantes, demoníacas e dominadoras, tiranas e perversas, não. Nós, em obediência ao Evangelho, nós sim nos tornamos o bom perfume de Cristo Jesus. Agora, nem todo mundo se interpreta do mesmo jeito. Para com uns, nós nos tornamos cheiro de vida para a vida. Para com outros, nós nos tornamos cheiro de morte, ou fragrância, odor de morte para a morte. Aí depende tudo da olfatividade espiritual de cada um. Assim como depende dos olhos de cada um, como depende da interpretação de cada um. Mas a luz é uma só, o sal é um só, o perfume é um só, a graça é uma só, a fé é uma só, a verdade é uma só. E ela está encarnada e manifestada em Cristo Jesus para eu vivê-la de tal modo e tal assombrosamente que os seres humanos olhem para isso e digam: não mais luz de quê e luz para quê? E luz onde? Não. É que os seres humanos de fato saibam, todos eles, que luz é essa? Feita de quê? Paulo vai mencionar isso uma quantidade enorme de vezes nas suas epístolas. Fala abundantemente de luz. A primeira epístola de João é um libelo da luz. E quando você lê a primeira epístola de João de carreirinha, você vai vendo as recorrências sinônimas de significado. Aí você vê que quando ele menciona luz, ele menciona a justiça, ele menciona a verdade. Luz, justiça e verdade são sempre inseparadas. Luz, justiça, verdade e amor. Porque Deus é amor, então luz, justiça e verdade se tornam a mesma coisa, procedendo do amor de Deus. É o que diz João numa simplicidade chocante. Não adianta dizer que não entende grego, por isso não entendeu bem. Para com isso, é mentira. Eu estou te dizendo, você está mentindo. Serve em português, claro. Está ali nos olhos. Está diante da percepção de qualquer um. Na primeira epístola de João, Deus é amor, os filhos de Deus são os que amam. Quem ama é filho de Deus, conhece a Deus, procede de Deus, vive em Deus, está perdoado em Deus e volta para Deus. Quem não ama pode fazer o que quiser, não sabe de Deus, não é de Deus, está em trevas. Como também todo aquele que ama pratica a justiça, todo aquele que ama anda na luz, todo aquele que ama vive em verdade, e todo aquele que vive em verdade ama. Todo aquele que pratica a justiça ama. E todo aquele que anda na luz pratica a justiça, vive em verdade,
Por isso, existe em amor. O Evangelho é ridiculamente simples, ele só é insuportavelmente simples, porque o desafio dele é tão explícito que não dá para a gente ficar de negação. Se a gente ficar, é contra nós mesmos. Porque não dá para dizer que você não ficou sabendo. Mas não dá mesmo, minha filhinha, meu filho, não dá. Eu digo a você, não dá, pare de se enganar. Ou então não venha mais aqui me ouvir. Como eu já ouvi no curso desses 50 anos pregando o Evangelho, uma quantidade grande de pessoas que me disseram: eu não vou mais te ouvir porque eu não estou disposto a obedecer o Evangelho. Então não quero mais te ouvir. Eu já notei que quanto mais eu te ouço, pior fica para mim. Porque mais obstinada, mais profunda, mais resiliente é a minha negação. Não porque eu não creia, mas é porque eu não quero. E aí o que é que você pode fazer? Obrigar alguém a alguma coisa? É claro que não. Mas é simples assim. É isso que eu tenho que manifestar. E eu só manifestarei se eu for isto. O bem-aventurado é existencial, sai de dentro, como tudo mais, brota do coração. Para ser de Deus, o reino de Deus está dentro em nós. E tudo quanto é concernente ao reino de Deus, na vida procede do ser, do coração. O resto é conversa de manequim moral, de modelos morais, de bobajada que não presta para nada, senão para ser jogada fora e ser pisada pelos seres humanos. Agora, Paulo diz, na primeira epístola dele, quando ele era assim, novinho na fé, ele escreveu uma epístola, que foi a epístola aos Tessalonicenses. E nessa epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e não se engane, ela está lá no final do Novo Testamento, mas de fato é a primeira epístola que Paulo escreve, que procede dele, onde ele fala assim, intensamente dos filhos do dia e dos filhos da noite, dos filhos das trevas e dos filhos da luz. E ele é tão absolutamente simples que chega a nos chocar com essa realidade, com essa verdade de como é a vida sóbria, a vida de amor, de verdade, de justiça, desses que são os filhos da luz. Agora, o Novo Testamento, eu agora botei aqui, escrevi alguma coisa, deixa eu ver. Luz em Paulo. Luz em Paulo. Aí, ó, você não pode dizer nada. Se você escrever luz em Paulo no seu Novo Testamento, você vai ver a quantidade enorme de vezes da conversão de Paulo em diante, a quantidade de vezes que ele vai falando de luz, de que nós somos filhos da luz, que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro repete a mesma coisa. É uma intensidade enorme de uso dessa metáfora para eu e você nos tornarmos os encarnadores dessa realidade. Ou então escreva aí Paulo e os filhos do dia. Paulo, escreva aí, meu filho. E os filhos do dia. Veja aí, no seu celular, aonde você queira ver. Aí você cai lá em Tessalonicenses, é uma coisa extraordinária. E é todo mundo repetindo a mesma coisa, todo mundo dizendo exatamente o que eu estou dizendo para vocês aqui, Paulo explicitamente repetindo isto. De modo que você não tem desculpa, eu não tenho desculpa. Ou eu acolho, ou é melhor pedir licença. Ou eu acolho, ou é melhor pedir licença. Eu peço a Ti, Jesus, que essa palavra, outra vez e outra vez, chegue ao coração de todos, alcance
daquele modo que eu não sei fazer, nem tenho poder para realizar. Mas o teu Espírito tem. O teu Espírito tem. E eu peço que ele faça isso, ele acenda a luz desse fogo inapagável. Ele acenda essa luz de fogo eterno no nosso coração, para que os homens vejam pelas práticas da nossa vida, as nossas boas obras, vejam o fruto do teu amor brotando e nascendo em nós todo dia, pela qualificação da natureza eterna que em nós está semeada, nesse estado de gestação de Cristo crescendo em nós. Por favor, realiza isso, para que sejamos filhos da luz e para que os nossos olhos sejam faróis de Deus nesse mundo tenebroso, no qual desejas que nós brilhemos como luzeiros, como um farol para todos os afogados existindo entre nós, agora, nesse tempo, ou em qualquer outro tempo, onde esta palavra seja ouvida e carregue o poder de acordar pessoas, despertar da escuridão da treva para a compreensão do Evangelho da luz em Cristo Jesus. Pois de trevas resplandeceu luz. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz no nosso coração. E nós vimos a manifestação da iluminação da glória de Deus espelhada na face de Cristo, conforme nós conseguimos discernir Deus na face de Jesus, absorvidos que temos sido todos os dias por uma compreensão maior, mais crescente, por uma prática mais profunda e pacificada do Evangelho, não como um projeto de vida, mas como uma vida que cresce num projeto que não para. Em nome de Jesus. Amém e amém.